Prometeu, aquele que deu a sua vida para salvar a humanidade da ira de um Deus vingativo. Hoje, vamos analisar, através do tempo, o mito de Prometeu e de sua célebre história, Prometeu acorrentado. Para os humanos, o Salvador, para os deuses, a afronta viva. Existem diversas versões do mito de Prometeu. Não vou usar apenas uma, mas várias para deixar o vídeo mais completo. Se quiserem ver as referências que eu usei, elas estarão aqui na descrição do vídeo. Prometeu é um dos titãs, aqueles que vieram antes dos deuses. Ele é filho de Iápeto, um dos 12 titãs originais. Quando a titanomaquia ocorreu, Prometeu ficou ao lado de Zeus, junto com seu irmão gêmeo Epimeteu. Prometeu e Epimeteu foram responsáveis por criar os seres vivos, e o fato de serem irmãos gêmeos não é mera coincidência, já que Epimeteu vem da palavra grega epimetheus, onde é uma junção de duas palavras, que é epi, que significa depois, e mantano, que significa aprender. Resultado, a palavra visão póstuma, ou significando também aquele que pensa depois. Já Prometeu, que em grego é Prometheus, onde pro significa antes e mantano, por sua vez, significa aprender. Resulta em antevisão, ou seja, Prometeu significa aquele que pensa antes, ou também significando aquele que pensa no futuro. Guardem essa informação, pois o fato de Prometeu ser aquele que pensa no futuro será muito importante na análise do personagem. Tá certo, vamos lá. Como se deu agora a criação da humanidade? Epimeteu ficou responsável por criar todos os animais, enquanto Prometeu ficou responsável por criar a raça humana, surgindo assim a primeira raça, que era chamada de a Raça de Ouro. E essa raça existiu durante todo o reinado dos titãs. E você pode me perguntar, como assim raça de ouro? Os gregos, eles acreditavam que os seres humanos foram feitos e refeitos 5 vezes, mas não vou elaborar tanto sobre isso aqui, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal com mais detalhes sobre 5 raças. Então, se quiserem saber mais sobre as 5 raças da humanidade, confira na descrição, no primeiro comentário, ou também entre aqui no canal e confira. Mas voltando, o que nos basta aqui é que, a terceira vez que os humanos foram refeitos, já durante o governo de Zeus, essa raça foi intitulada Raça de Bronze. Estava sendo muito menosprezada pelos deuses, principalmente pelo próprio Zeus, que não queria deixar os humanos evoluírem. Prometeu tomou então uma decisão ousada. Em vez de ficar ao lado dos deuses, ele escolheu dedicar a sua vida a ajudar a humanidade, que, vale ressaltar, só consistia em homens até o momento. Mas Prometeu tinha um dom que vem do seu nome, de saber do futuro. Não é dito se ele conseguia prever o futuro ou apenas ele tinha uma grande sabedoria, mas o que sabemos é que ele sabia que, tomando essa decisão, ele estaria entrando em uma enrascada. Assim começam as diversas afrontas do Titã que culminarão em seu grande castigo. A primeira ação de Prometeu foi pegar o fogo e entregar à humanidade. Ele roubou o fogo da grande forja de Hefesto, acendendo uma tocha e levando correndo para a humanidade. Os humanos alegraram-se, dizendo que tudo aquilo era uma grande dádiva dos deuses. Assim, os mortais acenderam as fogueiras permanentemente em todos os lugares, para ter luz e calor, cozer alimentos e oferecer sacrifícios aos deuses. Prometeu também não fez apenas isso. Ele, além de entregar o fogo, ele ensina aos humanos a manusear e trabalhar com aquela dádiva. Então, os mortais começam a construir seus primeiros fornos e fundir minérios, aprendem a trabalhar com bronze e fazer ferramentas, utensílios, armas e outras coisas que necessitavam. Prometeu não parou por aí. Ele ensina os humanos a domesticar animais, montar e trelar cavalos. Graças ao Titã, os humanos começam a cruzar os mares nos primeiros barcos. Ele também ensinou as primeiras práticas medicinais com ervas e fervuras, e ensinou os oráculos. O fogo não só possibilitou o desenvolvimento tecnológico dos homens, mas também, com o auxílio de Prometeu, possibilitou o desenvolvimento da psique e da intelectualidade humana. Mas esses progressos da humanidade desagradaram ao todo-poderoso Zeus, porque os humanos da Era de Bronze eram extremamente altos e, sabendo agora manusear armas, poderiam se tornar uma ameaça aos próprios deuses. Então, o deus dos raios começou a sentir algo que ele nunca tivera antes. Começou a ter medo pela humanidade. Interessante, né?
vê que sempre que as pessoas começam a ter acesso a conhecimento e desenvolvimento, os poderosos começam a ter medo e tentam frear isso. Nem parece com coisas que temos hoje. Mas voltando, Zeus sabia que essas evoluções estavam sendo catalisadas por Prometeu e começou a nutrir um ódio pelo Titã e pelos humanos. Zeus começou a lançar diversas desgraças sobre a humanidade, mas os humanos estavam resistindo. Prometeu diz que não pode ver os humanos na obscuridade, pois manter os humanos sob o cabestro dos deuses será levar todos à destruição. Assim, ele continua ajudando-os secretamente e aumentando ainda mais a revolta do Todo-Poderoso. O conflito entre Zeus e Prometeu chega ao seu auge na antiga cidade de Sicyon, onde ocorrera um grande banquete entre os deuses e os humanos. Para isso, será dividido e servido em duas porções, grandes porções de carne, uma para os deuses e outra para os mortais. Zeus seria quem escolheria a porção e ficaria com cada um. E claro, o Senhor do Raio não escolheria a pior porção de carne. Os deuses não precisavam comer carne. Inclusive, nos sacrifícios de animais, o que agradava mais os deuses não era comer a carne, e sim o cheiro que saía das queimadas dela. Futuramente, farei um vídeo sobre os sacrifícios na Grécia Antiga. Mas voltando, Prometeu sabia que Zeus não escolheria a pior parte pelo seu próprio ego. Então, ele bolou um plano para beneficiar a humanidade. Ele pegou um boi, colocou todas as partes boas em uma travessa grande e as cobriu com a pele ensanguentada do animal. Em outra travessa, ele arrumou os ossos e os cobriu cuidadosamente com a gordura branca e brilhante, de um jeito que não dava para ver o que havia dentro. Na hora em que Zeus ia escolher ele, olhou para os dois pratos e escolheu para os deuses aquele que tinha gordura bonita e brilhante, e para os humanos aquele cheio de pele que estava horrível e que ninguém achava bonito. Mas, ao enfiar a mão na gordura, esperando encontrar as deliciosas carnes, ele logo franziu a testa de raiva ao perceber que havia sido ludibriado. Ele sabia que tinha sido o infeliz do Prometeu que tinha feito essa trapaça. Só podia ter sido ele. E de agora em diante, os humanos iriam comer todas as partes boas, enquanto para os deuses restaria apenas as partes ruins como sacrifício. Zeus não ia deixar assim barato, e como ele já tinha roubado de volta o fogo para os deuses, ele fala: "Quero ver como os humanos vão comer essa carne sem cozê-las." Mas Prometeu se escondeu novamente e no outro dia, mais uma vez, roubou o fogo que Zeus havia proibido e entregou novamente aos humanos. Mas você acha que Zeus ia deixar isso barato? Não, ainda haveria muita história até chegar no grande castigo de Prometeu. Zeus, então irado, planeja seu maior castigo para a humanidade. Ele pede a Hefesto que fabrique um ser para dar de presente à humanidade, que deve se assemelhar à figura das deusas imortais. Hefesto faz a criação, e Zeus a mostra aos outros olímpicos, afirmando que esse ser é um presente que ele elaborou para os mortais. Os deuses então lhe dão diversos itens e dons como presente, e ela recebe por causa disso o nome de Pandora, que em grego significa todos os dons. Pandora poderia ter sido o maior dos presentes se Zeus não tivesse pedido a Hermes que ensinasse Pandora a falar com doçura e falsidade, conferindo-lhe um caráter traiçoeiro. Zeus também pediu que Hermes a levasse como presente ao irmão de Prometeu, Epimeteu, que nesse período vivia na terra entre os mortais. Epimeteu, ingênuo como era, logo aceita o presente, apesar de ter sido alertado por Prometeu sobre a artimanha de Zeus. No entanto, Pandora carregava também um vaso, que não deveria ser aberto de forma alguma. Mas, como todos sabemos, Pandora abre o vaso e libera os males do mundo da humanidade, tornando a vida dos homens uma tortura. Prometeu seria forçado a ver a destruição dos homens por eles mesmos. Depois que Pandora abriu o vaso, espalhando tantos males pelo mundo, os homens tornaram-se cruéis e deixaram de respeitar os deuses. Aqui vamos ver a história de Licaão, sobre a qual não me atentarei muito, pois pretendo fazer um vídeo só para ela. E também falei sobre isso no vídeo do lobisomem. Se você não viu, vá procurar aqui no canal e estará no comentário fixado aqui embaixo. Mas o que você precisa saber é que esse rei fez um banquete de carne humana para os Zeus, e aqui foi a gota d'água para que Zeus finalmente resolvesse dar um fim à humanidade. Então,
Zeus chamou Noto, o vento do sul, que traz chuvas, e fez uma viagem até o oceano para juntar as nuvens pesadas de água. Em pouco tempo, densas chuvas cobriam a terra, mas Prometeu mais uma vez se colocou à disposição para ajudar os homens. Ele foi até seu filho Deucalion, rei da Fítia, e avisou sobre o dilúvio iminente, para que ele pudesse salvar a si mesmo, sua esposa e seu filho. Logo, ele recebeu instrumentos para construir um barco com as madeiras certas para suportar também os animais, a criação do seu próprio irmão Epimeteu. Com a ajuda da sua mulher e de seus filhos, o trabalho foi rápido. Após eles desafiarem o dilúvio em seu barco e as águas passarem, Prometeu havia salvado a raça humana de sua completa extinção. Deucalion então orou para Hera, esposa de Zeus. Eles não rezaram para Zeus com medo de que ele tivesse outro acesso de raiva e pediram a Hera que o acalmasse e também que ajudassem eles para construir um templo em honra a Hera. Zeus até que ficou satisfeito com as orações, mas ainda nutria um ódio por Prometeu, pois o único que sobrevivera teria sido um filho de Prometeu. Então agora a raça humana seria, entre aspas, filha de Prometeu. E aqui vai dar início à grande tortura de Prometeu. Prometeu, ele já havia previsto esse castigo. Então, ele logo chamou Atena, a mais querida de Zeus, e falou de seu destino terrível que iria surgir. Sabendo que ela era a mais querida de Zeus, ele a ensinou tudo o que sabia sobre metalurgia, astronomia, culinária, medicina e tudo mais, para que, com a sua prisão, Atena pudesse ensinar tudo aos humanos, pois ele saberia que, como Atena é a mais querida, Zeus não se colocaria no caminho dela. Depois de tudo isso, começaram as preparações para o castigo de Prometeu. Oi, estou aqui aparecendo para dizer que se você está assistindo até agora, significa que você está gostando. Então, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Voltando ao vídeo. Aqui vamos chegar na famosa história contada por Ésquilo em sua peça Prometeu Acorrentado. Prometeu Acorrentado é uma das tragédias mais célebres de Ésquilo, que faz parte de uma trilogia que retrata o mito do titã Prometeu. Embora as outras duas peças, que eram chamadas Prometeu Libertado e Prometeu Portador do Fogo, tenham se perdido ao longo do tempo. No início da peça, Prometeu é trazido à cena por Kratos, a personificação da força, que é um deus na mitologia grega e não tem nada a ver com Kratos do jogo God of War. E Bia, a violência, dois servos de Zeus. O deus Hefesto, que foi ordenado por Zeus a fazer as correntes que prenderiam Prometeu, embora relutante, é encarregado de acorrentá-lo à rocha. Enquanto é acorrentado, Prometeu não se arrepende de seus atos. Pelo contrário, ele expressa seu desprezo por Zeus, que ele vê como um governante tirânico e implacável. Após ser acorrentado, Prometeu é visitado por uma série de personagens. Primeiro, aparecem as Oceânides, ninfas filhas de Oceano, que se compadecem de seu sofrimento. Elas dialogam com Prometeu, que conta sua história e as razões de seu castigo. Aqui, Prometeu vai explicar às Oceânides tudo o que eu já mencionei nas partes anteriores do vídeo, como ele não apenas deu fogo aos humanos, mas também os ensinou as artes e a ciência. Ele fala com orgulho que, como tirou os homens de uma existência primitiva e trouxe para a civilização, Prometeu vê seu ato não como uma traição, mas como um gesto de generosidade para com a humanidade e para que eles saíssem da sua ignorância. Depois de um tempo, Oceano, o deus dos mares, visita Prometeu. Ele tenta convencê-lo a fazer as pazes com Zeus para aliviar seu sofrimento, mas Prometeu recusa, pois acredita que Zeus não governará para sempre e que um dia sua tirania terminará. Outro visitante importante é Io, um mortal que foi transformada em uma vaca e amaldiçoada a vagar sem destino pelo mundo por Zeus, devido ao ciúme de sua esposa Hera. Io conta a Prometeu sobre suas terríveis provações e Prometeu, em troca, profetiza que ela encontrará redenção no Egito, onde dará à luz a uma descendência que eventualmente libertará Prometeu de sua prisão. Esse descendente será Hércules, que, no mito dele, vai libertar Prometeu, mas isso também é história para outro vídeo. Ao longo da peça, fica claro que Prometeu conhece um segredo sobre o futuro de Zeus, algo que poderia ameaçar seu poder.
Prometeu se recusa a revelar essa informação, o que aumenta ainda mais a ira de Zeus. Ele sabe que em algum momento Zeus precisará de sua ajuda para evitar uma crise futura e usa esse conhecimento como sua única arma contra o rei dos deuses. Finalmente, Hermes, o mensageiro de Zeus, aparece, exigindo que Prometeu revele o segredo que ele esconde. Quando Prometeu se recusa, dizendo: "Que discurso arrogante e soberbo! E como fica bem ao ministro dos deuses, novos senhores de um novo império, vós acreditais habitar palácios inacessíveis às desgraças. Pois bem, por agora não viu um caírem dos tiranos. Verei a queda do terceiro, será a mais rápida e a mais vergonhosa. Pensas, porventura, que me acovardei ou que me submeti a esses novos deuses? Longe disso estou, Hermes, pois ir-te embora, volta sem tardança ao lugar de onde viestes, nada mais saberás de mim." Além disso, Prometeu até zomba de Hermes, dizendo que ele prefere ficar preso ali do que ser um escravo e mensageiro dos deuses. Hermes avisa que a punição dele será intensificada. Ele será sepultado sob rochas e atacado diariamente por uma águia, que devorará seu fígado, que se regenerará a cada noite para o tormento continuar no dia seguinte. A peça então termina com Prometeu, ainda desafiador, sendo engolido pela terra e caído em silêncio, mantendo-se firme contra Zeus e seu castigo, sem ceder às suas exigências. Essa peça foi de suma importância para vermos a rivalidade entre Prometeu e Zeus e como foi profetizada a queda de Zeus, algo que nunca foi visto antes. Não existe nenhum mito sobre a queda de Zeus. O embate entre Prometeu e Zeus é um reflexo desde a antiguidade da luta de ideias, do controle que existe e daqueles que não estão dispostos a aceitar tal comando. Prometeu aqui aparece como uma figura que quebra as convenções padrões de luta contra isso, ajudando seu grupo a prosperar. Nesse viés, as ideias de Marx, ao escrever Diferença entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro, vão debater que o ato de Prometeu, ao roubar o fogo dos deuses e entregá-lo à humanidade, reflete a essência da luta de classes. O Titã desafia a autoridade celestial em nome da liberdade humana, oferecendo um dom que permite aos homens se libertarem da submissão à natureza, representada aqui por Zeus, e desenvolverem sua autonomia. O fogo, nesse contexto, pode ser visto como conhecimento ou a força produtiva que os trabalhadores precisam para romper as correntes da opressão. Prometeu é, para Marx, o herói do materialismo histórico. Ele não se submete ao poder divino nem à ordem natural, mas luta contra essas forças opressoras para garantir o progresso da humanidade. Esse aspecto se reflete na célebre frase de Marx sobre Prometeu, abre aspas, "Em uma palavra, eu odeio todos os deuses", fecha aspas, destacando sua aversão à tirania das estruturas de poder e sua ênfase na capacidade humana de moldar o mundo através do trabalho e da ação coletiva. Prometeu também é visto como um expoente da ciência, visto como aquele que trouxe as ideias científicas à tona e levou o desenvolvimento científico representado pelo fogo a todos os humanos. Immanuel Kant, em seu famoso ensaio O que é esclarecimento, debate esse lado da ciência e do conhecimento, definindo o esclarecimento como a saída do homem da sua minoridade autoimposta, que se refere à incapacidade de usar a razão sem depender da orientação de outros. Nesse contexto, Prometeu pode ser visto como o herói do esclarecimento, aquele que desafia o poder divino, ou seja, Zeus, e traz à humanidade o fogo do conhecimento, capacitando os seres humanos a usar sua própria razão para entender e transformar o mundo. Mas a ciência não é de toda boa, já que nas ideias debatidas em Frankenstein, de Mary Shelley, que tem um short aqui no canal inclusive, e também discutidas por Hannah Arendt, fica evidente que todo esse progresso da ciência ainda é válido à crítica. Sem Prometeu para guiar os humanos, eles não teriam senso nenhum de como usar o conhecimento. Voltando a Frankenstein, poderia haver um mal em suas mãos. Dessa forma, como Prometeu, estando acorrentado, quem nos guiaria? Será todo esse fogo que Prometeu nos deu, hoje em dia, se tornou um incêndio? Afinal,
Todo esse desenvolvimento científico e ideológico ainda explora o nosso mundo. Hoje, o fogo que Prometeu roubou para nos dar queima as matas, o mesmo fogo que explode cidades, o mesmo fogo que faz o carro andar e passar por cima de manifestantes. Então, onde estará o nosso Prometeu para ajudar os humanos novamente a manusear o fogo, para não sermos abatidos pelos mares do mundo e exterminarmos a nós mesmos? E esse foi mais um vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal e conferir outros vídeos. E também siga nas outras redes sociais como TikTok. E deixe um comentário, vamos conversar. Esse foi o vídeo e até a próxima.